Olá! Olá, boa noite! Boa noite, meu povo! Oi, Cristina! Boa noite! Tudo bom? Não aconselho ninguém a fazer isso, tomar café essa hora, porém, hoje eu estenderei esta noite para estudar. Por isso estou tomando café, tá, gente? Não recomendo não, porque atrapalha o sono, tá? Na verdade, eu adoro tomar café. Como eu vou ter uma ótima companhia para conversar, café, conversa é tudo de bom, né, gente? É maravilhoso. Boa noite! É um prazer ter vocês aqui, tá? Muito, muito, muito feliz. Já tô assim, pra mim, o dia que semana que se eu não fizer live, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Antes de chamar a Carol, gente, não vou chamar ela de uma vez, depois eu falo dela. Oi, Carol, tudo bom? Oi, tudo bom? Boa noite, Tô tudo me bem, né? arrumando. Aí tá Não. frio, Carol? Oi? Não, Aí tá tá leve um frio? pouquinho. Aqui também tá um Muito pouquinho. pouquinho. Gente, pra quem não conhece, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que são meus pacientes que já me ouviram falar na Carol, a Carol é mãe do Rafael, que tem diabetes tipo 1. E eu convidei a Carol para estar aqui conversando com a gente, porque a Carol tem um trabalho lindíssimo. Eu acho que ela nem tem noção disso, mas de repente ela tem, de tanto que ela escuta das pessoas. Mas ela compartilha a vida do Rafael e tudo que ela faz em prol da saúde, da felicidade, sabe, do bem-estar do Rafael. E isso motiva e incentiva tantas pessoas que lutam com diabetes tipo 1. E não só o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 também se motiva quando vê, né, que existe uma possibilidade de estar vivendo em plenitude, em felicidade, mesmo sendo diabético. As pessoas elas têm um péssimo hábito de achar que o diabetes é uma doença que a pessoa vai ter que viver em tristeza o resto da vida, se restringindo. Não é bem assim. A gente tem como adequar uma vida muito, mas muito satisfatória e feliz, mesmo com o diabetes. E a Carol vai contar um pouco dessa história pra gente, que eu tenho certeza que no início não foi fácil, e ela vai compartilhar isso com a gente. Se apresente, Carol, fale um pouco de você, da trajetória. Primeiramente, boa noite a todos. Eu tô de olho nesse café aí. Eu me arrependi de não ter trazido um para mim. Ai, minha filha, eu amo o tal do café. Ai, eu amo café também, mas a minha cota hoje já estourou já. Eu gosto de tomar um de manhã e um de tarde. Não, também não faço isso não. Tô fazendo porque hoje eu nem sei a hora que eu vou dormir. Vou virar nesse computador, minha filha. E Nara Aline, vou chamar de Nara, tá? Pode chamar, pode chamar. Bem, gente, eu vou me apresentar. Primeiramente, eu queria dizer que foi um prazer muito grande para mim ter recebido esse convite. A Nara, a gente não se conhecia, a gente está falando pela primeira vez, mas eu achei tão legal o convite que ela fez, né? Do contexto da cidade, que é uma cidade pequenininha, com poucos habitantes, e assim, eu já fico feliz e o pessoal aí tem sorte de ter uma nutricionista como você, né? Tão atualizada. Você vê que isso não depende de cidade, do tamanho da cidade. Então, vocês que moram aí, enfim, têm essa sorte, porque não é fácil. A gente, infelizmente, ainda tem muito profissional que condena low carb. Eu acredito até mesmo porque eles não saibam do que eles estão falando. E eu acho que uma coisa nova, entre aspas, né, diferente do que as pessoas aprenderam nos bancos da faculdade, gera uma insegurança e muitos preferem negar ao invés de se aprofundar, estudar, se reciclar. Então, enfim, quando a Nara me chamou, ela falou, não, eu queria que você falasse para os meus pacientes. Então, eu falei, cara, eu acho que é para isso, sim, que eu sirvo, para falar da minha experiência, né? Que foi algo que a gente começou aqui meio que na marra.
mas que, graças a Deus, hoje em dia está bem mais difundido e eu faço o que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho um perfil aqui no Instagram que chama Meu Doce Rafael. Meu doce porque o meu filho foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 12 meses. E aí esse nome veio na minha cabeça. Doce e do diabetes e da doçura dele também. E então eu criei esse Instagram, primeiramente para procurar informação, para entender esse mundo que eu tinha entrado, que foi um mundo que não fazia parte em nenhum aspecto da minha vida. Eu nunca tinha tido contato com ninguém, nem na minha família tem ninguém, nem com diabetes tipo 2. E realmente foi um choque, né? Eu acho que você até falou essa questão do diagnóstico. É um diagnóstico que assusta, né? Apesar da gente ter um boom de pacientes sendo diagnosticados tanto com diabetes tipo 2, né? Que é o mais comum. Mas vem acontecendo também um crescimento grande de pacientes diagnosticados com DMI-1. A ciência não sabe explicar exatamente por quê, mas é um diagnóstico que assusta muito, justamente por existir tantos mitos, tanta desinformação, e acho que o tratamento convencional ele não funciona. É meio que ficar enxugando gelo. Então é muito desanimador. Eu acho que é desanimador para aquela pessoa que faz tudo que as diretrizes mandam e ela não consegue um resultado. Então fica mais penoso ainda. E isso que a low carb traz uma luz, eu acho, traz uma renovação, digamos assim, de perspectiva, de esperança. Você consegue perceber facilmente que há uma mudança drástica quando você começa a fazer uma low carb. Em pacientes com DM2, com certeza, né? E no DM1 também, até porque o DM1, como a gente se mede o tempo inteiro, eu falo a gente, tá, gente? Eu não tenho DM1, não. Mas é praticamente como se fosse. Eu só não tenho, mas é como se fosse. Então, assim, a low carb vem trazer, eu acho que uma luz no fim do túnel. Então, assim, eu estava me apresentando, já fui falando outras coisas. Mas é isso, meu filho foi diagnosticado aos 12 meses de idade, com diabetes tipo 1. E eu e meu marido começamos, né, como todo pai e mãe, a tentar entender o que estava acontecendo. E realmente aqui, né, no Brasil, o atendimento que a gente teve e a orientação que a gente teve não tinha nada a ver com low carb. Era uma coisa bem tradicional mesmo. Só que para a gente não fez muito sentido, né? Até na live com a Shirley eu falei, eu sou da área do direito, não tinha contato nenhum, mas eu, como leiga, totalmente leiga, eu perguntei para a nutricionista. Ué, mas se o problema é o carboidrato, por que eu tenho que dar tanto carboidrato para ele? Ele nem come essa quantidade. Eu não posso dar menos? E aí talvez eu nem precise aplicar insulina, ou eu poderia dar menos insulina? Não é isso? Não é esse o problema? E aí ela me disse, não, você não pode diminuir. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, porque a Sociedade Brasileira de Diabetes não recomenda. Então, assim, essa foi a resposta. Não é uma resposta, assim, que eu acho que tem uma explicação, né? É só porque sim. E nisso, meu marido, pesquisando em fóruns internacionais, ele começou a se deparar com a sigla Low Carb High Fat, Low Carb High Fat. E achou muito interessante e a gente começou a estudar aquilo. E é o que eu falo, às vezes com os olhos de uma pessoa leiga, a gente acaba enxergando algumas coisas que talvez quem está no meio, por ter tido uma formação justamente contrária a tudo isso, tem uma barreira maior. Né? No caso, eu digo os nutricionistas, os médicos, então eles têm uma visão que a gente não tem. Então, isso, de certa forma, me ajudou. Eu falo que a ignorância, às vezes, ela é muito benéfica, porque ela te deixa sem preconceito.
Então, a gente acabou achando que aquilo fazia sentido e começamos a fazer aqui em casa, todos nós, né? Eu, no início, eu duvidando muito e achando que aquilo era meio esquisito, confesso. E aí eu falei, eu vou testar esse negócio comigo. Assim, eu não vou fazer o meu filho fazer uma coisa que talvez seja impossível, porque o pensamento é justamente esse. A gente acha que é impossível viver de outra forma, que é impossível se alimentar de outra forma. Mas assim, eu tô aqui, gente, há 4 anos e eu posso dizer que é totalmente possível, é totalmente gratificante, é saudável. Então, é uma mudança que só vai te trazer coisa boa. Não vai te trazer Mas nada sabe o de... que acontece, Carol? É exatamente tudo que você está falando. Porque a gente aprende na faculdade e acaba que a gente fica com uma viseira meio de burro, assim, sabe? Você pensa assim, eu tenho que seguir tudo isso e tenho que colocar tudo isso em prática. E você esquece de olhar o principal, a clínica. Você esquece de olhar o paciente, você esquece de ser humano. Você pega tudo que você aprendeu em teoria e quer colocar aquilo na prática. E nem sempre isso vai dar certo, né? A gente tem provas disso, com certeza. E as diretrizes indicam para os diabéticos um aporte de 45% de carboidrato. A gente fica impressionado ainda, né? Com o Brasil ainda não ter adaptado a uma nova diretriz, a ter colocado a low carb como tratamento de eficácia no tratamento do diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, a gente ainda fica um pouco frustrado, mas eu acredito que isso ainda vai acontecer. Mas, infelizmente, tanto nós nutricionistas quanto os médicos, nós somos meio que a gente aprende na faculdade, a gente é treinado a tratar baseado em teoria, que eu gosto muito de frisar isso. Na maioria das vezes, os estudos foram feitos somente com animais, né? Foram feitos somente com É ratos, difícil fazer né? estudo também na nutrição. Sim, muito difícil, porque você tem que colocar Um uma conjunto pessoa, muito né? Um grande. conjunto de pessoas para viver uma situação que às vezes a gente não quer que a pessoa viva, né? Na Aham. verdade. Então é muito complexo fazer estudo dentro da medicina, dentro da nutrição. São estudos muito caros, requer de muita sabedoria, são detalhes muito pequenos que não podem passar despercebidos. Então é muito mais fácil você fazer um estudo observacional em ratos e tirar conclusões e jogar isso para uma população, né, de seres humanos. Então, assim, é isso que ainda é impressionante. E como eu te falei antes da live, eu moro numa cidade muito pequena, mas a minha luta, Carol, eu não vou desistir de tentar levar as pessoas que não é fato de emagrecer, sabe? Não é o fato de estar bem, eu tenho que estar bem esteticamente. Não é disso que eu quero levar para as pessoas. Eu quero que as pessoas entendam que saúde é o principal. E o diabético tipo 1, eu tenho alguns pacientes, inclusive eles estão aqui na live nos assistindo e você imagine, eu, a única nutricionista da região a falar sobre isso, de uma dieta de baixo carboidrato com diabético tipo 1. É muito difícil para mim, porque os pacientes já vêm dos médicos com uma recomendação e muitas das vezes os médicos ainda usam argumentos com os pacientes assim, não, mas essa dieta de jeito nenhum, essa dieta da moda. Isso daí você pode até morrer com essa dieta. E a gente fica impressionado porque eu tenho que lutar para mostrar para a pessoa que ela pode ter uma vida diferente. Porque, gente, o que eu queria. A Carol falou muito bem, mas o que eu queria aprofundar um pouco com vocês? O fato de você ser diabético, principalmente o tipo 1, não existe uma produção de insulina. E você achar que você tem que comer carboidrato para injetar insulina, porque eu já ouvi isso também. O paciente chegou para mim e falou: olha, a médica falou que eu tenho que comer o carboidrato para poder injetar insulina, senão eu vou ter hipoglicemia. Eu falei assim, uai, mas não é mais fácil a gente tirar o carboidrato e a gente tirar a insulina? Que a insulina você vai ter que tomar, vai. Mas você não precisa ficar tomando insulina de rápida absorção o dia todo. Vamos tirar. Vamos tomar só as insulinas de lenta absorção, né? De forma mais leiga se falar. Vamos tomar as de lenta e vamos tirar de rápida absorção. Por que você tem que comer carboidrato para tomar insulina? Não estou entendendo. Vamos diminuir a quantidade de insulina. Então, assim, mostrar isso para o paciente, Carol, que, claro que você sabe disso, mas, infelizmente, o diabético tipo 1, ele pensa que ele pode aplicar as de lenta e pode aplicar as de rápida absorção, de rápido efeito, e comer os carboidratos todos que
tá resolvido. Gente, você tá lesionando tudo do mesmo Não jeito. pega. Tá tudo Assim, sendo lesionado. Então, rins continua sofrendo lesão, visão, tá tudo sendo lesionado. Você só tá remediando, piorando a situação quando você enfia os carboidratos todos para dentro e toma a insulina. Você não resolve o problema, você pode resolver o sintoma. Você vai resolver o problema da hipoglicemia momentânea. Você vai resolver o problema da glicemia alta. Mas eu quero saber como que vai ficar a sua saúde daqui para frente, a longo prazo, a médio e a longo prazo. Porque você está lesionando tudo do mesmo jeito. Eu tenho um paciente, quem deve estar aqui é a esposa dele. Ele me procurou, eu não sei exatamente quanto tempo, mas já tem um tempinho. E ele já estava tratando desde os 14 anos, Carol, o diabetes tipo 1. Mas a única coisa que o médico falou para ele é que ele tinha que tirar o açúcar. Ponto. Não falou mais nada. Falou, olha, você tem que tirar o açúcar, tomar insulina, que vai resolver a sua vida. Moral da história. Ele lesionou o rins todo, né? Assim, tratamento renal agora para o resto da vida. Chegou a ficar com a visão totalmente turva e começou a ter várias complicações, fadiga, cansaço, todas as complicações de um diabético. Fazendo tratamento no médico, mas comendo pão, comendo arroz em grande volume, todos os outros carboidratos, né? Porque não é açúcar, só não podia açúcar. Então, gente, é preciso entender que nós estamos falando de algo assim, é muito maior do que isso. Não é o fato de ficar tomando insulina que vai resolver a vida. E é por isso que eu chamei a Carol, para ela mostrar, para ela conversar com a gente e mostrar que não é isso, não é tomar insulina e resolver. A low carb é outra coisa, é você ter vida. É o diabetes conseguir viver, você tem que ficar furando o dedo toda hora para ver se a glicose está alta e correr para tomar insulina. Né, Carol? Assim, vamos lá. Primeira coisa, essa questão do açúcar, né? Como eu vou te dizer, é uma coisa muito limitada você achar que quem tem diabetes não pode comer açúcar como se fosse a coisa doce, né? A sacarose, digamos assim. Então, a primeira aula que a gente tem que... Primeira coisa que a gente tem que se tocar quando você recebe um diagnóstico desse esquece essa palavra açúcar. Foca na palavra carboidrato. Porque o pão tem carboidrato, a maioria das coisas tem carboidrato, tá? Também não é que você não vai comer mais carboidrato. Mas esquece a palavra açúcar. Por exemplo, que vai estar escrito no biscoito, 0 açúcar, diet, esquece. Tudo que você for comer na vida, você vai olhar a palavra carboidrato. Você vai virar o rótulo e vai lá, carboidrato. O número que tiver lá, você vai ler na sua cabeça, açúcar. Então, o macarrão vai estar lá, sei lá, 60 gramas de macarrão, deve ter 50 de carboidrato. Açúcar. Então, é açúcar. Eu falo até que as pessoas miram no inimigo errado. Porque verdade, ninguém consegue comer muita quantidade de açúcar doce. Geralmente Exatamente. você não come um prato no almoço de brigadeiro, digamos assim, mas você come um prato de macarrão. E aquele macarrão ali, ele é açúcar. Então, assim, não existe essa... Às vezes é mais fácil você até corrigir uma glicemia, digamos, vinda de um doce, de uma bala, que é puro açúcar, que não tem gordura, que não tem trigo, do que você corrigir os alimentos salgados, que tem açúcar também. É o que eu falo, é açúcar salgado. É pão, é bolo, macarrão, trigo. Tudo que tem trigo vai fazer a sua glicemia disparar. Isso é fato, mesmo que o gosto não seja doce. Então, já começa daí. Outra questão, né, vamos deixar claro aqui o seguinte. Quem tem diabetes tipo 1 precisa tomar insulina. Ok, isso é fato. Vai tomar insulina basal, vai tomar insulina rápida para cobrir as refeições e imitar o pâncreas. No momento em que a gente ingere uma refeição, o pâncreas libera uma quantidade de insulina para rebater aquela refeição. E a gente tenta imitar. Acontece que é impossível você imitar o pâncreas. Então, o que acontece? Se você come uma quantidade grande de carboidrato, você vai aplicar uma quantidade grande de insulina para poder rebater aquela quantidade de carboidrato. Só que as variáveis são enormes, né? Você vai a absorção daquela insulina no seu organismo,
a margem de erro do rótulo, que pode ser para mais ou para menos. Então, quando você usa grandes doses de insulina, você pode ter grande margem de erro. E o que vai gerar isso mais lá na frente? Hipoglicemias severas, em que a pessoa perde a consciência, ou ela fica muito, né? Ela vai ter digamos assim, você vai ter. E aí, quando você tem hipoglicemia, você vai corrigir. Aí, quando você corrige, muitas vezes você corrige e passa. Porque é muito, assim, realmente imitar o pâncreas não é uma tarefa fácil. Então, o que a low carb beneficia as pessoas nesse sentido? Você vai usar menos, porque você está comendo menos carboidrato, você vai ter menos erros. Porque se você errar aplicando uma dose de insulina, é diferente de você aplicar 8, 9, 10 doses de insulina. Então, isso traz mais tranquilidade, eu falo, inclusive, para os pais e para as mães. Porque o que a gente mais teme, quem tem DM1, quem tem filho DM1, o nosso maior temor é uma hipoglicemia, né? Num primeiro momento, porque aquilo ali pode te deixar desacordado, você pode desmaiar, você pode ir para o hospital. É desesperador, né, Carol? Desesperador. Então, assim, no dia a dia, o grande medo é uma hipoglicemia. E outra questão também que muitos médicos e muitos nutricionistas ainda insistem, até na questão de comer de 3 em 3 horas, de doses fixas, é justamente, assim, como é que eu vou dizer? É um tratamento que hoje em dia ele já não enquadra muito na nossa realidade. Por quê? Porque a gente tem mais tecnologia no sentido de monitorar melhor a glicemia, a própria contagem de carboidrato, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: você faz low carb, então você não faz contagem de carboidrato? Não, muito pelo contrário, claro que eu faço. Até porque eu quero saber quanto de carboidrato. Muitas vezes eu faço um lanche que eu, por exemplo, num determinado horário na escola, eu não aplico a insulina rápida lá. Então, eu faço um lanche que não passe de 10 gramas de carboidrato. Perfeito. Como é isso? Contando carboidrato. Eu preciso saber quantos carboidratos tem aquela refeição. Agora, as pessoas não podem confundir saber contar carboidrato com eu conto carboidrato, uma montanha de carboidrato e meto insulina. São coisas diferentes. Ô, Carol, pode terminar. Não, sabe o que eu acho interessante falar? Que a pessoa que come de 3 em 3 horas e a pessoa que se alimenta com base de carboidrato, na maioria das vezes, como ela procura o carboidrato, né? Infelizmente, a gente aprendeu isso, né? Cultural nosso, o carboidrato refinado, né? A farinha de trigo, não nutre. Então, não nutre, não traz nutrientes necessários. Saciedade. Então, vai haver uma necessidade mesmo de comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, porque você pode... É um relato de consultórios diabéticos, eles têm fome. Eles têm fome, eles querem comer. Mas, na verdade, é porque eles estão o tempo todo comendo carboidrato que não está trazendo saciedade e fazem a contagem do carboidrato, mas estão fazendo de forma errada. Não é que no low carb você não vai fazer. Só que você vai ter uma situação muito mais controlada. E só comentando um dos comentários acima aí. DM1, gente, vai ter que tomar insulina pro resto da vida, isso é óbvio. Só que a gente está falando em diminuir. E não ter crises, não ter hipoglicemia todos os dias. Não ter que parar em PU e hospital com uma criança ou até mesmo um adulto com crise de hipoglicemia. Porque, gente, a glicose estando alta, às vezes a pessoa não está sentindo nada. Mas a hipoglicemia a pessoa paga. É desesperador. É desesperador. Então, assim, a gente está falando de ter um benefício de uma vida de qualidade, né, Carol? Sim, e outra questão até, que aí vai entrar também na vida saudável, que todos nós, né, queremos ter. Assim como uma pessoa, né, ela tem diabetes tipo 2, geralmente por quê? Por maus hábitos, né, e aí a pessoa produz muita insulina para poder rebater aquela quantidade enorme de carboidrato que ela vem ingerindo ao longo dos anos. Se você tem DM1 e você reproduz esse mesmo comportamento, você está indo para um DM2 também. Porque a pessoa que o DM2, ele está produzindo dentro do corpo dele uma montanha de insulina.
E o DM1 está enfiando dentro do corpo dele um monte de insulina. É a mesma De forma diferente, mas vai chegar lá do mesmo jeito, né, cara? Sim, é a mesma lógica. Por isso que eu falo que low carb é para todo mundo que quer ser saudável. Entendeu? Eu não tenho DM2, não tenho DM1. Você já responde, eu não sei se foi uma pergunta ou não sei se foi uma afirmação, a gente está com um comentário aí, ó. Carboidratos complexos, carboidratos saudáveis. Gente, carboidrato é carboidrato, não importa se complexo, É uma tá? ironia da Rafa. É. Ah, então tá, você já conhece. É porque Sim, é a bom Rafa a é gente DM1. falar que tem muitos pacientes que chegam no consultório e falam assim, não, mas eu estou comendo carboidratos complexos, eu estou comendo pão 12 grãos e estou comendo biscoito integral e tô... Gente, carboidrato é carboidrato, no final das contas vai tudo virar Na hora açúcar. que descer do pescoço para baixo, vai virar a mesma coisa. Ah, Então, mas a assim, absorção é mais lenta. Ué, mas é lenta, mas vai acontecer do mesmo jeito, ué. é a mesma história. Não, eu vou colocar chia na tapioca. Eu vou colocar... Gente, não adianta, não tem Rafa, milagre. desculpa, que eu não sabia que você é adepto ao negócio. Aqui, minha tia tá aqui, Lina. Existe uma pessoa pré-diabética? Sim, né? Assim, eu vou deixar a Nara falar para a gente Então, entender. existe. Na verdade, as pessoas ficam muito focadas nessa questão da glicemia, glicemia, glicemia. Aí o meu exame deve estar sempre bom, a glicose está boa. Aí, de repente, de um ano para o outro, fez lá, deu 99. Nossa, o médico falou que eu estou pré-diabética. E agora o que eu faço? Espera aí. Primeiro, você tem que entender que quando o exame já dá pré-diabetes, é porque o negócio já está ruim há muito tempo, né? Porque, na verdade, as pessoas pensam que, nossa, mas eu nem como tanto doce assim, o açúcar subiu no meu sangue. Gente, não é assim que funciona. É como a Carol falou, você come carboidratos, mesmo que complexos, o dia todo. Você come carboidrato no café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar e de ceia. Você causou picos de insulina o dia inteiro. Então, você vai fazendo isso ao longo dos anos e você faz com que seu pâncreas produza insulina em alta quantidade direto. E você fica resistente à insulina. O seu corpo, você come o carboidrato, ele é absorvido em forma de glicose e aí não reconhece mais. A insulina não faz o papel dela mais. Você fica resistente à insulina, você se torna diabético por ter tanta insulina. E tem fome o dia todo, porque essa insulina, ela quer o quê? Carboidrato, carboidrato, carboidrato. Ela tá ali, livre, querendo se ligar ao carboidrato para se tornar eficaz. E você vai ficar comendo o dia inteiro carboidrato, 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 mais a insulina vai subir e mais você vai piorando. Então, isso, geralmente, quando começa a desencadear os sintomas do diabetes e começa a subir a glicose, já tem 10 anos que você está comendo mal, que você está fazendo isso. Mais ou menos isso. De 10 a 12 anos que você está dando pancada no seu pâncreas para ele começar a te mostrar os sinais disso. Tem gente que antes, tem gente que depois, mas a média é essa. Então, assim, é só porque vocês entendam que a defesa da low carb, gente, não é uma dieta restritiva, não é para emagrecimento, não é loucura, não vai matar ninguém. A gente está falando de qualidade de vida. Para todo mundo, como aquela falou. Inclusive, até eu costumo falar para as pessoas, peça para o seu médico a sua insulina basal, a sua Eles não pedem. Eles não pedem. Então, as pessoas, eu tenho umas amigas, minha insulina estava dizendo tá 19. Você está caminhando, você tem que fazer alguma coisa urgente, entendeu? Porque a sua glicemia de manhã, ela tá bonitinha a custa de muita insulina que seu corpo está produzindo. Só que uma hora ele vai dar tilt. E o corpo é bom, gente, ele aguenta muito tempo, ele aguenta. Quando o negócio arrebenta, fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil resolver. Mas aí, peraí, Carol, como você percebe o efeito das proteínas e gorduras e como ajusta a dose do Rafa para esse efeito? Bem, eu até converso muito com outras mães, com a Carol, não sei se ela está aqui, sobre essa questão de corrigir proteína. A Rafa vai saber falar isso melhor que eu. Gente, eu não percebo muito isso no Rafa. Eu sei que é muito pessoal, né? Essa questão, eu percebo até no meio dos DM1, às vezes um alimento tem um efeito no Rafa que não tem outra pessoa. Então, não tem nada mais pessoal do que glicemia, do que como seu organismo se comporta. Então, assim, eu falo do Rafa, eu não consegui até hoje perceber muita alteração em relação às proteínas e gorduras. O que eu percebo, a maior dificuldade minha
de dar certo a casada da contagem é quando junta carboidrato e gordura e proteína. Hambúrguer, um pão de verdade. É o caos. Então, assim, eu não costumo dar, mas claro que ele já comeu. De vez em quando a gente sai, vai comer, às vezes ele pede. Quando era menorzinho, eu tapeava ele, ele comia só a carne. Aí depois foi crescendo, começando a ver, ele quis o pão. E assim, é o que eu falo, nesses momentos, eu faço um momento de exceção, aplico mais insulina e tudo bem. Não é algo que a gente faça toda semana. Né? Aqui proteína e gordura, quando passa do ponto, é uma bomba. Então, assim, a minha realidade, eu percebo que a combinação trash, que eu falo que é a combinação do capeta, é gordura com carboidrato. Arrasou! Essa aí... Carol, eu falo muito dos meus pacientes isso, que eu queria que os pacientes entendessem, sabe? E às vezes eu converso com meu marido, sabe o quê? O que é óbvio para mim, eu tenho que entender que não é óbvio para as pessoas. E às vezes ele fala comigo, a gente tem que explicar mais claramente, porque o que é óbvio, você não é óbvio para as pessoas. Mas, gente, eu tento focar muito com o meu paciente. O paciente fala assim, mas eu não posso ter um dia lixo? Um dia que eu posso... Gente, primeiro que eu acho o nome feio, mas o negócio é o seguinte, vocês têm que entender que o fato, assim, a gente falar de carboidrato, união de carboidrato com gordura, com proteína, vocês têm que entender que cada um aí tem um peso. Pra vocês terem ideia, 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína tem 4. Quando você come um lanche, nós não estamos falando só de aumentar a glicemia horrores. Quer dizer, aquele lanche vai ter o pão, que é trigo, né? Nosso trigo é péssimo, nosso trigo do Brasil é horroroso, né? 400 vezes mais glúten do que deveria ter. A gente está falando de milho, de batata, nós estamos falando de vários carboidratos juntos. E a gente está falando de gordura, na maioria das vezes, gordura vegetal, que foi feito esse monte de coisa, né? Que fritou esse monte de coisa. E aí vai entrar o queijo, que é gordura, o ovo, que é gordura, e vai entrar, às vezes, a carne, que é proteína com gordura, se essa carne não for uma carne industrializada, cheia de aditivos químicos, de glutamato com mais farinha. Glutamato, monossódico, tudo mais. E ainda leva maionese industrializada, o ketchup, o barbecue. Gente, é uma bomba. Então, eu tô falando assim, essa união é a união que você falou, a união do capeta, infelizmente. É uma coisa horrorosa. Mas assim, eu tento falar com o paciente, será que vale a pena mesmo? Não é melhor você fazer um negócio em casa, um negócio melhorado, sabe? Ou você vai comer, mas se isso é esporádico, vamos fazer um equilíbrio, né? Vamos, sei lá, não usa a maionese, ketchup, né? Não toma um refrigerante, come só o lanche. Isso eu tô falando, gente, para pessoas que não tô falando de DM1, nem DM2, tô falando de vida saudável. É uma questão de escolha e ver se vale a pena. Eu sou muito dessas, Carol. Meu marido fala assim, mas você é bem radical, né, Nagaline? Às vezes você tem que tomar cuidado para não passar isso para as pessoas. Mas não é isso, é porque eu acho que você tem que comer, já que não vai nutrir o corpo, já que tem vários malefícios, tem que valer muito a pena, Carol. E é isso que você faz aí com o Rafael, que vocês fazem isso. Vai sair uma vez no mês, 2 vezes no mês. Se aquele momento ali é um momento feliz, tá todo mundo em família, é algo interessante, é diferente da rotina, beleza, mas nem sempre vale a pena. As pessoas, elas deixam se levar por muito pouco, sabe? Para errar, para ter um prato de macarrão, que às vezes não dá, sabe? O negócio também insosso e tudo. Alguém me perguntou aqui rapidinho, aqui a Débora, você usa uma dose mínima para alimentação? Assim, gente, eu já passei por fases aqui também. Quando o Rafa era menor, ele tem 5 anos. Quando a gente começou a fazer a low carb, ele tinha 15 meses. E naquele momento, eu comecei a ver que, por ele ser muito pequeno também, talvez seja isso, um bebê, o que acontecia? E ele, naquele momento, como ele era criança, bebezinho, o bebê come, e ele comia muito bem, aceitava todos os legumes, as verduras, tudo bonitinho, ele fazia meio que uma very low carb. Porque ele comia um pratinho tipo carninha moída, quiabo, chuchu e cenoura. Ele comia isso. Então, o carboidrato era só o carboidrato mesmo dos legumes. E para você conseguir uma quantidade grande desses legumes que eu tô falando, você tem que comer muito. Então, ele não comia essa quantidade gigante. O que acontecia? Durante um bom tempo, a gente ficou só com basal.
realmente, minto, não só de manhã ele tomava rápida, que é algo que eu vou até comentar aqui. Quando a gente começou com a low carb, na minha cabeça eu pensava, sim, se ele vai comer, se eu tenho que corrigir a partir de 30 gramas de carboidrato e no café da manhã ele vai comer ovo, não vou corrigir. Foi a minha lógica. E aí eu não corrigia, a glicemia do menino subia como se eu tivesse dado algum carboidrato para ele. E no outro dia eu falei, cara, e nas outras refeições dava certo. E aí, estudando e aprendendo, eu, né, fiquei sabendo que pela manhã a gente tem uma resistência à insulina. Todos nós. Por isso que é importante, eu falo, quer emagrecer? Muda seu café da manhã. De manhã, já come, assim, come ovo. Não incrementa, não toma suco de laranja, pelo amor de Jesus Cristo. Porque de manhã é a hora que você está mais resistente à insulina. Então, você vai precisar de muita insulina para bater aquilo ali que você está comendo. Mas, enfim, na prática, eu descobri que não dava certo não dar insulina rápida para o Rafa, mesmo que ele bebesse água. Então, já desde pequenininho, fenômeno do alvorecer, resistência à insulina pela manhã, eu dou até hoje, mas sempre dei, a insulina rápida para ele, mesmo que o café da manhã dele seja low carb. E isso a gente faz até hoje. Então, eu dou um café low carb, mas eu dou a rápida, porque nessa hora o organismo dá uma segurada. Mas depois, nas outras refeições, eu não dava a insulina rápida. Na hora do almoço, o que acontecia? Ele estava com o pico da insulina basal. Então, eu aproveitava esse pico, como aproveito até hoje, para ele comer a refeição e eu não corrigia com a rápida. Os lanchinhos eu fazia low carb. Muitas vezes, geralmente aqui em casa, o jantar é o almoço, ou o mesmo esquema do almoço, é comida, e eu não corrigia. De um ano para cá, mais ou menos, que ele tá maior, ele tá mais restritivo em relação à alimentação. Ele não come mais um prato cheio de legume e uma proteína. Ele não come. Começa a selecionar, né? É vida real. Muitos legumes ele rejeita. Então, ainda alguns ele aceita. Passou a querer comer um pouco de arroz. Eu inseri o arroz parbolizado. Eu fiz uns testes aqui em casa. A gente testou arroz integral, arroz branco, arroz parbolizado. Por que eu uso o arroz parbolizado? Porque ele tem amido resistente. Né? E o amido resistente, ele não é digerido totalmente no seu estômago, ele vai direto para o seu intestino. Não estou dizendo que não suba a glicemia, mas nos testes que eu fiz no organismo dele... Realmente não tem comparação. Não é um arroz que dá um pico nele. Agora, vamos lá, ele come uma colher de sopa, gente, ele não come uma montanha de arroz. Mas o que eu fui? Eu fui adaptando a minha realidade, a minha vida. Foi entrando essa necessidade, eu coloco um caldinho de feijão, que também é rico em carboidrato, mas bem menos que o arroz, inclusive. Uma colher de sopa de feijão tem 3 gramas de carboidrato. E aí fui enchendo o prato dele com outras coisas. Hoje em dia, se eu acho que o prato tá meio vazio, eu boto um ovo mexido. Tipo, para ser um complemento, entendeu? Para completar o negócio. Então assim, a gente vai fazendo o que é possível. Eu insisto nos legumes, é uma coisa até que eu falo. Tem semana que ele fala que não quer. Eu, não, tudo bem, espero 20 dias, ofereço de novo. Aí nesse dia ele quis. Então, é o que eu falo até para as mães. Não aceite um não e nunca mais sirva. Insista. Várias vezes ele volta a comer. Mas enfim, de um ano para cá, eu percebi, juntou duas coisas. Ele cresceu, ele come mais. E eu coloquei mais carboidrato no prato dele. Então, eu agora, quase sempre, eu dou um pouco de rápida antes da refeição. Mesmo, nem que seja meia unidade. Porque ele estava tendo uns picos muito altos depois da refeição. Então, assim, em diabetes tem isso também. O tratamento vai mudando, ainda mais com criança. Tem hormônio. Sim, é o que você falou. Ele está numa fase difícil agora, né? Que é uma fase mais complicada, que lida com outras crianças, às vezes no ambiente da escola, no ambiente de socializar, ele quer experimentar, ele quer, né? Por mais que a gente converse com a criança, tem que explicar, é complexo, é complicado. E aí você vai adequando isso da melhor maneira possível, né, Carol? E é o que você falou, ele come uma colher de sopa. Não é o que as pessoas estão imaginando, que é botar aquela serra de arroz e feijão. É tudo calculado. Então, é tudo bem feitinho, gente. A base da alimentação não é carboidrato. O carboidrato está entrando na vida do Rafael. Isso. Como
um complemento, porque ele tem a curiosidade, quer comer, quer experimentar, às vezes gosta do sabor. Então é tudo muito controlado, né, Carol? Sim, e assim, até uma coisa que eu gosto de falar, às vezes as pessoas pensam, ai, mas é uma dieta restritiva e tudo. Gente, não é assim. É claro que a gente mudou hábitos, isso eu vou falar. Eu não nasci comendo assim, né? Tanto que eu vou testar isso em mim. Eu já falei em outras lives aqui, eu sempre fui muito pãozeira, muito, muito. Quando eu era criança, o meu avô dizia que eu ia casar com um padeiro, porque eu ia para casa da minha avó. Eu comia, sem mentira, 6 pães. 6 pães. A minha avó ficava torrando com manteiga, eu comia. Então, isso para mim isso. Eu sinto o cheiro de pão torrado, eu acho maravilhoso. E aí, naquele dia que eu tomei a decisão, falei, não, eu preciso testar isso em mim. Eu falei, amanhã eu não como mais. Amanhã acabou. Você Então, fez pra isso pelo mim, Rafael, na verdade, né? Você fez eu isso por tive ele. uma motivação muito, muito forte, que eu precisava viver aquilo para saber se o meu filho conseguiria viver. E aí eu descobri que era possível. Então, assim, no primeiro mês foi um pouco difícil. Eu fazia um ovinho frito, aí eu ficava assim, cara, Um o que pãozinho. eu precisava era de um pão para passar aqui nessa crema. Eu achava esquisito comer só o ovo, sem aquele croque-croque. Agora, eu passei, gente, 35 anos da minha vida comendo pão todos os dias. Todos os dias eu comia pão com manteiga, porque eu acho combinação mará. Pra mim é tipo assim, é uma iguaria, um pão com Também manteiga. passei, Carol. Também passei 32, passei 30 anos comendo pão com manteiga. Então, no início foi difícil pra mim, mas assim, aí é o que eu falo, quando você quer quebrar um hábito antigo, é nesse momento você vai ser meio radical. Sim, porque não tem como você ficar ali namorando aquilo, indo, vindo, você não vai largar. Então, para você largar de vez, naquela hora você vai falar, não como. Então, eu passei muito tempo sem nem olhar para a cara de um pão, sem olhar mesmo. Nossa, eu fiquei muito radical mesmo, mesmo, mesmo. Hoje em dia, por exemplo, às vezes aqui em casa eu faço um arroz com brócolis. Eu não comia arroz, eu não comia feijão, não comia. Mas o que isso foi legal para mim? Porque como eu era acostumada a colocar carne, arroz, feijão, muitas vezes eu botava um tiquinho de salada assim, só para dizer que eu estava comendo uma salada, mas eu me enchia, na verdade, com aquele arroz e feijão. E aí, quando eu tirei aquilo da minha vida, eu falei, o que é que eu vou pôr agora neste prato? Só tem a carne, não, eu não como mais arroz e feijão. O que é que eu vou comer? Então, ali eu comecei a fazer umas saladas mais legais. Eu até dou uma dica. Quem não gosta muito de salada, faz uma salada. Eu só como fruta hoje em dia na salada. Na verdade, eu nunca gostei de fruta, tá? Então, nunca fui uma pessoa, ai, que desejo de chupar uma mexerica. Eu nunca tive isso. Então, agora eu me libertei meio assim também, porque eu senti uma culpa. E agora eu como fruta assim, todos os dias, no almoço, na salada. Eu amo colocar manga. Então você coloca manga, coloca nozes, faz um molho de iogurte. Vai incrementando, faz uma salada maravilhosa. Coloca uva passa. Ai, não é low carb. Mas na Simples. verdade, Carol, é isso que você está falando. Toda mudança gera sofrimento. Toda mudança, não só do estilo de vida, né? Tudo que a gente vai mudar, o novo causa medo. O novo causa, sim, uma sensação de repente não vai conseguir. Então, isso pausou, deu uma parada. Deixa eu ver se você vai voltar. Voltou. Então, todo novo pode Agora causar voltou. esse medo. Sabe? Ai, meu Deus, vai mudar. Mas, gente, mas isso é para tudo. Se você mudar de cidade, você vai ter dificuldade no início, você vai ter sofrimento. Se você mudar de trabalho, qualquer coisa que houver mudança, vai haver um período de adaptação. Então, eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade em pensar em mudar a alimentação. E eu sou dessa do que você falou aí. Eu não sou adepta com os meus pacientes de ir diminuindo. Isso não existe. Esse negócio de ir diminuindo. Vamos comer meio pão. Depois eu... Não, quer tirar, tira tudo, igual café. Eu posso ir colocando adoçante para depois tirar o açúcar. Eu falo, não vai funcionar, não vai, porque você fica aguçando esse paladar doce, você não desapega. Abandona de vez, depois que vira hábito, você vai ter exceções, né, Carol? Ah, não é hábito mais o pão, eu não como pão todo dia. Mas se hoje, que você não está habituada mais, você quiser comer um pão, você come. Não é hábito Exatamente. mais.
Porque, gente, só um minuto que o Bruno tá atrás do freestyle do Rafa e eu acho que ficou lá embaixo. Bruno, vai lá que eu vou falando aqui. Então eu falo muito isso com os pacientes. Mas eu vou cortar o pão, eu amo pão. Gente, mas não é virar hábito de uma vida saudável, não é que você nunca mais vai comer, não. Mas eu amo macarrão, não é que você nunca mais vai comer macarrão. Tá? Você pode acontecer, mas vai acontecer como exceção, como coisas esporádicas na sua vida, não como rotina. A gente está falando de tirar esses alimentos de uma rotina alimentar e aí só entrar quando for necessário, em alguma ocasião. Mas eu falo no início, o radicalismo é justamente no sentido de você criar novos hábitos, você ficar aberto a conhecer outras comidas. Então, assim, foi muito legal para mim. Foram muitas descobertas. E foi assim que eu comecei a fazer as receitas também. Na verdade, Carol, o Rafa, ele te preveniu do diabetes, né, querida? Não, eu falo... Porque comer na pousaiada que você comia, minha filha... Não, mas sério, gente, os 6 pães era na infância, tá? Agora adulta eu comia 1. Mas ele te libertou. Ele trouxe muita saúde para nossa família, para os meus amigos, né? Quantas amigas minhas, né? Eu falo que só, eu leio livro, aí eu fico... Ai, gente, lê isso, pelo amor de Deus e tudo. Então, eu saio catequizando, assim, todo mundo. E é muito legal, assim, mudou muito a nossa relação com a comida. Eu passei a ser uma pessoa muito mais saudável, muito mais mesmo, sem dúvida. O Rafa, eu falo, ele trouxe saúde para nossa vida. Não só para mim, mas as pessoas próximas a mim, né? E o que eu tento passar aqui no Instagram também. Mas é uma questão de mudança de hábito. Então, no início assusta, mas quando você se abre para isso... Você descobre um mundo, assim, maravilhoso. Um mundo de muitas coisas gostosas que, às vezes, você não come. Porque você está tão habituado já a comer aquela sua comidinha ali. A gente tem um pouco essa questão da rotina ali. Com certeza. Você cola naquela refeição ali e fica repetindo. E tem as questões que você falou também. Questões até emocionais. Quer dizer, o cheiro do pão lembra a sua infância. Eu tenho isso também. Eu tenho aquele cheiro, porque eu conto aqui que a minha mãe já colocava açúcar na minha mamadeira, né, quando eu era bebê. Então, assim, açúcar é uma coisa que eu acho que anda na minha veia até hoje, que eu não consegui ainda limpar. Mas você sente o cheiro, por exemplo, no meu caso, o meu negócio é bolo. Eu sinto o cheiro do bolo, não vou falar que eu não tenho vontade, sabe? Se eu falar que eu não tenho vontade, eu tô mentindo. Mas só que eu não tenho isso como regra não tem na minha casa, eu não frequento padaria. Por quê? Porque eu não quero ficar aguçando isso em mim. Isso. Então, se você não quer comer algo, mas todo dia você quer ir lá para a porta da panificadora e ficar olhando para os negócios. Não, gente, se você não quer comer, não vai lá provocar isso, sabe? Eu falo com os meus pacientes, tem gente que vive com esses filhos de fast food, de delivery, de um monte de doce e tal. Ai, mas é tão difícil. Tira, gente, tira. Porque você não tem que ficar olhando aquilo ali, não. Na verdade, eu falo, a gente tem que não ser mimado com a gente mesmo. Tá? Você tá com vontade, é o que eu falo, gente, como eu aplico aqui em casa para os meninos, é a regra assim da nossa vida. Ninguém pode comer tudo que quer a hora que quer. Quem faz isso é uma pessoa desregrada, uma pessoa mimada. A pessoa, tô com vontade de comer um brigadeiro. E agora então, como você falou com o iFood, vou mandar entregar aqui agora um brigadeiro. Quando você sentir um desejo, um negócio assim, você pensa, hoje é terça-feira, de tarde. Não. Ô, Carol, mas aqui, muitas das vezes, sabe o que acontece? Os pais já começam a educar assim os filhos. A criança tá lá gritando de pirraça. Toma aqui um docinho aqui. A minha filha estava vendo um vídeo hoje, esses vídeos de YouTube. Aí, um bebê, deve ter uns 8 meses, começando a comer as papinhas. Aí, acabaram de dar papinha para a criança no vídeo e fala assim: e agora, qual vai ser a sobremesa? Gente, por que tem que ter sobremesa? Porque da onde vem essa regra? Sabe? São hábitos que os próprios pais criam nas crianças. Vai comer um docinho. Não, mamãe vai te dar um docinho. A criança está lá fazendo pirraça. Espera aí que a mamãe vai te dar um docinho. Tentar, sabe, premiar a criança com comida. E aí a gente vai crescendo com esses hábitos. Eu tô meio chateada, vou pedir um doce. Tô meio chateada, vou pedir um bolo de pote. Gente, não é assim. A gente não tem que se mimar. Carol arrasou. Não é, isso é o que eu falo. Então, às vezes, se você tiver um desejo assim, eu falo, tenta postergar o desejo, digamos assim,
Faz um trato com você mesmo. Não, beleza, agora não tem nada a ver. Hoje é terça-feira, não tem nada a ver eu comer um brigadeiro. Na próxima festa infantil que eu for, eu como um, sei lá. Cara, no outro dia você já até esqueceu, às vezes. Então, assim, não dê tanta importância para os seus pequenos desejos, digamos assim. Calma, vai passar, espera um pouco. Então, é o que eu falo do contexto, de você trazer para sua vida que ninguém... É o que eu falo até aqui em casa. Gente, ninguém pode comer tudo que quer. Ninguém. Porque a pessoa que come tudo o que quer, ela não tem saúde. Eu adoro assistir quilos mortais. E eu já falo, você tá vendo essa pessoa? Ela comeu tudo que ela quis a vida inteira. Coitados, muitos lá, a maioria tem problemas, problemas psiquiátricos, problemas, Sim, né, traumas. hormonais, problemas Eu muito sei que sérios. lá é exagero, mas assim, é isso. Você querer comer tudo que você quer o tempo inteiro, não é legal. Então, não é restritivo você falar, não, eu vou comer a maior parte do tempo de forma saudável e de vez em quando eu vou me permitir se eu quiser. Né? E não é dia do lixo, por exemplo. Não é a pessoa, eu não fico esperando dar sábado e sábado parece que eu esqueci tudo que eu vivi. Não é assim. Sábado eu como do mesmo jeito. Agora, vamos supor, sábado tem uma festa. Aí sim, pô, legal, vou comer aqui esse canapé, vou comer aquilo ali. Não, eu gosto disso. Aí eu vou comer. Mas eu não vou chegar no fim de semana e me transformar e começar a comprar um monte de Ô, loucura. Carol, até porque eu falo com os meus pacientes, o seu corpo não sabe que dia da semana é. E nem tem relógio. Né? Quem sabe é a sua mente. Por que final de semana, sexta-feira à noite, tem que chutar o pau da barraca e só voltar para comer normalmente na segunda-feira? Isso não existe, gente. Exceções, uma festinha, uma saída, né? Existem sim, uma mudança da rotina no final de semana, uma quebrada, mas não nesse sentido de posso comer tudo no final de semana e vou me agradar e vou ser feliz. Não, tem que ser feliz todo dia, Isso. com uma rotina saudável de vida, colocar isso programado, planejado. Tem uma pergunta aqui. Comente. O que você faz para o seu filho comer nas refeições? Não conheço muito sobre esse assunto. Aí é uma questão que eu vejo muitos pais, é o que eu falo. Primeira coisa, é o exemplo. Então, assim, e outra coisa, a criança ela vai comer o que você oferecer para ela comer. Isso é fácil. Eu falo, eu nunca vi nenhuma criança empurrando carrinho no mercado. Não vi. Até hoje eu não vi. Eu vejo o pai e a mãe colocando Oreo, Ruffles, né? muito suco de caixa. Suco de caixinha, todinho, né? Vai só colocando. Isso, vai colocando. Enfim, cada um põe na sua casa o que quer. Agora, aqui, é assim, eu acho, eu tenho até um pouco de dificuldade para falar, porque, na verdade, eles comem o que eu ofereço para eles comerem. Né? Então... Na minha Então, casa aqui, Carol, é a mesma coisa. Aqui a gente tem como base comida de verdade. Eu não faço arroz e feijão, tá? Eu não faço mesmo. Para não falar que eu não faço, nos domingos aqui em casa a gente faz churrasco. E aí, geralmente, as crianças gostam de comer a carninha com arroz. Aí é o dia que eu faço um arrozinho para eles. Mas não é hábito, a gente come raiz. Na verdade, meu marido nem raiz come porque ele faz cetogênica mesmo. Mas e eu também não gosto de comer a raiz. O carboidrato me dá uma hipoglicemia depois. Como meu metabolismo é muito acelerado, eu tenho sono, eu fico depois com de ressaca. Então, o carboidrato não me faz bem mesmo que seja raiz. Então a gente manda em comida, gente. É vegetal, é salada, é vegetal, assado, cozido, grelhado, gratinado. É carne, a gente gosta muito de carne. Eu gosto muito, eu faço espetinho. Então, assim. Carne sem restrição, é uma coxa, uma sobrecoxa assada, sabe? Sei lá. Coração, moela. Ai, moela, comi hoje, Carol, eu amo moela. Fígado, né? Tudo. Gente. Mas assim, tirar processado, tira carne industrializada, tira macarrão, tira processado da vida, come comida de verdade. Sim, isso foi uma coisa que o diabetes também trouxe muito aqui para casa. Eu redescobri assim a cozinha, o prazer de fazer as coisas aqui em casa. Eu tento comprar orgânico a maior parte das vezes. Claro que às vezes não dá, não precisa ser perfeito. Até bom você estar falando isso daí, olha, porque tem uma pergunta aqui, ó. Qual o melhor achocolatado para uma criança? Não tem achocolatado bom, não tem. É cacau. O que acontece? Eu vejo muito isso, muita criança, porque assim, você vê que a cultura é um hábito. Criança, leite com Nescau, leite com Nescau. Eu tomava leite com Nescau quando eu era criança. Tá? Eu também, muito. Eu tomava até grande, né? Tomava e é um hábito alimentar. Aqui em casa, vamos supor, com o Rafa. Ele já muito pequeno, mamava no peito. Depois já veio diabetes. Nunca tomou. E eu te falo, ele não sente falta disso. Mas, como eu sei que tem muita criança que já tem esse hábito e é diagnosticada com DM1, às vezes não está acostumada ao gosto do cacau, o que eu falo é o seguinte,
Pega um achocolatado, tem até um achocolatado que eu fiz um trabalho, um dia desse eu comparei. Eu acho que é um da Nestlé, um Nescau Light da Nestlé. Pega, a minha irmã tá rindo, porque eu tomava na mamadeira leite com Nescau. Eu também tomava. Ela tá rindo. Enfim, aí você pega esse achocolatado, compra o cacau ou o chocolate do padre e vai misturando para ele ir tirando aquele... Mas sabe o que acontece, Carol? Eu vejo a dificuldade, é esse negócio do pai e da mãe deixar tudo do jeito que a criança quer. A criança quer o chocolate pretinho, que é o leite pretinho. E eles tacam o achocolatado. Então, assim, o que é o problema do achocolatado do mercado, mesmo sendo diet? Que o primeiro ingrediente, na maioria das vezes, é maltodextrina. Não, gente, esse diet, deixa eu falar. Pelo amor de Deus. Tem um tal de tal qual, tem um negócio... Gold. Gente, isso é uma mentira. Joga fora. Eu acho isso criminoso. É criminoso, porque tem a mesma quantidade praticamente. Onde está escrito maltodextrina é açúcar. Não come. É melhor você comprar o chocolate do padre, 70%, que é uma coisa mais honesta. E aí você olha a quantidade de carboidrato lá, mistura com cacau 100% e vai ser feliz. Mas não compra coisa diet, porque é mentira. Tem Exatamente. Não rola. Nós estamos falando aqui, gente, de DM1, DM2, diet zero, corre disso, porque assim, tenta comer o mais natural possível. Nós não estamos falando que nunca, tá? Dentro de um supermercado, se você não tem outra... Se você tá ali morrendo de fome, já não tem jeito, tá. Nós estamos falando de... Aí é um caso de desespero, né? Emergência. Mas na rotina, fica enchendo... Eu vejo pacientes que compram tonelada de diet zero e enche a prateleira da despensa com aquilo e acha que tá... Não, gente, não. Infelizmente não é assim. Tá? Muitos têm mais caloria ainda. Muitos... mais produtos ainda, mais aditivos. Porque aí eles têm que fazer uma... Eu realmente, até hoje, eu não consegui entender qual o objetivo desse tipo de produto. Eu não consegui. E eu não consigo entender como como que a sociedade de diabetes ainda aceita, né? Ainda coloca selo. Não, aquele selo é uma fraude, você sabe, né? É o da ANAD. Aquilo ali, você pode esquecer que aquilo ali é só jogo político. A empresa paga uma grana para essa associação ir lá e pôr o selinho. Esquece. Se olhar, é melhor você não comprar. Porque aquilo ali é uma fraude. Eu fico pé da vida com isso. Sabe? Eu também. Porque induz. E mais uma vez, eu tô olhando aqui que o tempo tá acabando. E aí eu reforço. Quando for comprar qualquer coisa, esquece a palavra diet zero, natural, sem glúten, sem açúcar. Lê os carboidratos. Mesmo que na frente esteja 0, menos 1, carboidratos. Vai estar lá 14, lê açúcar. Já é um bom caminho. Tudo na sua vida que você for comer, você olha atrás. Perfeito, Carol. Perfeito. Não e as questões de quantidade, gente, é muito de cada um mesmo. Várias pessoas perguntaram, é muito de cada um. Tem gente que come maçã e não sobe a glicemia tanto, tem gente que come e vai subir horrores, é muito de cada um, tem que testar. Antes da gente encerrar, eu quero te agradecer muito, 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 Carol. Assim, olha, você não tem noção, como eu já falei de você e falo com os meus pacientes, tá? Apesar da gente não se conhecer. E, gente, vocês que ainda têm dúvida ou querem mais dicas, segue lá o Instagram da Carol, ela posta um monte de receita, cada uma melhor. Ela tem uma cartilha maravilhosa. Ela tem muita coisa boa para oferecer, não só para DM1, para DM2, para estilo de vida saudável. Vai para o Instagram da Carol, segue lá, porque ela vai dar um norte para muita coisa, para muita gente, tá, Carol? Muito obrigada. Pode se despedir do povo. Isso, Nara, foi um grande prazer. Eu fico muito feliz. Eu até comentei rapidinho lá no meu Instagram que eu já tomei muita pedrada aqui no Instagram de nutricionistas. No início, quando eu comecei, botei minha cara a tapa, como assim? Fazer um cardio com criança, é maluca, vai matar o filho, etc e tal. Então, vinha muita gente, graças a Deus, hoje não acontece mais. O meu Instagram é muito harmônico, assim, muito amor, muita gente querendo melhorar. Eu fico muito feliz, acho que o clima lá é muito bom. Mas é um grande prazer ter sido convidada, né, por uma nutricionista, para vir aqui dar o meu exemplo, né? E para mostrar aí para o pessoal da sua cidade, para os seus seguidores, né? Tem muita gente aqui
que uma low carb nada mais é que uma dieta saudável, independentemente de você ter diabetes ou não. Mas principalmente se você tiver diabetes tipo 1 ou tipo 2, pode ser um diferencial na sua vida. Então, creia nisso e assim, segue que vai ser um bom caminho que só vai te dar saúde. Não precisa ter medo. Então, leia, se informe, busque informação e não tenha medo de fazer low carb.